Nesta semana, a Petrobras reduziu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha após mudança na política de paridade da empresa. Reduções nas distribuidoras já estão valendo em todo o país, de acordo com o presidente da estatal, Jean Paul Prats. Nesta semana, também, a companhia anunciou o fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preços. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Elizabeth Sacramento, que é diretora financeira do Sindipetro da Bahia. Elizabeth, tudo bem? Prazer te recebê-la aqui mais uma vez no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cosmo. Obrigada, Ana Rosa. Prazer é todo nosso. Uma grande satisfação estar aqui para debatermos sobre essa importante notícia para o povo brasileiro, né? Pois é, Elizabeth. A gente já havia conversado contigo em outra oportunidade aqui no Revista Brasil TVT e muito se falava desta política de preço da Petrobras, de fato o governo assumiu o controle da estatal. Queria te ouvir sobre essa decisão desta semana da empresa aí que envolve a redução de preços gasolina, diesel e um ponto muito importante, Elizabeth, gás de cozinha, que a gente sabe que afeta diretamente a população de baixa renda nesse país. Então, Cosmo, você falou importante, né? O controle da empresa. É importante a gente relembrar que no governo anterior, o presidente, ele disse que ele não podia, né, fazer nada em relação ao preço dos combustíveis, né, mexendo na política de preço da Petrobras. O presidente Lula, ele foi promessa de campanha, né, acabar com o PPI. E o que está acontecendo agora, na verdade, é o cumprimento dessa promessa de campanha. É acabar com uma política de preço que é injusta para o povo brasileiro. Nós somos um país autossuficiente em petróleo, nós temos um grande parque de refino, não tem justificativa de usarmos uma paridade com o preço de quem está trazendo tudo de fora, como se nós estivéssemos comprando petróleo fora, como se nós estivéssemos comprando todos os derivados fora do país, quando nós temos, né, toda a condição de produzir e refinar dentro do nosso próprio país. Então, todo esse custo de importação estava sendo passado para o povo brasileiro. E foi promessa de campanha que agora está sendo cumprida. Em especial, o gás de cozinha. Quem acompanhou as notícias viu que o número de pessoas queimadas, tentando cozinhar seus alimentos, usando fogueira, usando fogo a lenha, aumentou consideravelmente, justamente porque as pessoas estão tendo dificuldade de acessar esse bem, né, de consumo que é básico para a sociedade, que é o gás de cozinha. Agora, Elizabeth, durante o governo Bolsonaro, 2 grandes refinarias da Bahia e no Amazonas foram privatizadas. E nesse caso aqui agora, da baixa de preço desses elementos à base de petróleo que a gente está comentando, a Bahia e o Amazonas ficaram defasados. Como é que está essa relação e qual tem sido a luta da Sindipetro em relação a essa refinaria aí na Bahia? Bem, a nossa luta, na verdade, era contra a privatização, né? Eu acho que dá para entender agora o porquê que privatizar faz mal. A Petrobras tem o controle do governo federal. Nós, povo brasileiro, somos o sócio majoritário. Então, de alguma forma, nós podemos sim melhorar a política de preço de forma a beneficiar o povo. Quando você privatiza, a empresa privada ela vai definir o preço dela. E o que acontece agora, na verdade, é que, no caso aqui da Bahia, por exemplo, que quem está no controle, quem é a operadora da refinaria é a Selen, eles afirmam que não vão baixar o preço e procuraram o CAD, né, para inviabilizar a redução de preço da Petrobras. Aí vem a contradição do livre mercado, da livre concorrência. Cada um coloca suas condições no mercado, é a livre concorrência. Eles já buscaram o CAD para poder o CAD intervir nessa redução de preço da Petrobras. Eles também estão querendo que a Petrobras passe para ele o petróleo a preço, vamos dizer assim, que passa para as refinarias da Petrobras, o que não é justo. Então, assim, hoje, na verdade, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia diz, e o PROCON também tem acionado a Selen para que ela siga a política de preços da Petrobras.
No nosso caso, o que é que a gente entende? As refinarias privatizadas precisam voltar a ser da Petrobras. Só assim, de fato, a gente entende que nós vamos ter uma política, né, de fato, que atenda ao povo brasileiro. Entretanto, se não houver essa possibilidade, vamos disputar o mercado. A Petrobras vai criar estrutura para disputar o mercado, tanto aqui na Bahia quanto no Amazonas. E Elizabeth, os alertas foram dados pelos trabalhadores, pelos petroleiros, Sindipetro, a FUP. Os alertas foram dados, mas na época, isso era história de mimimi, que não, os petroleiros não entendem de mercado, que né, esta é a política que deve ocorrer em todo mundo. E agora a gente está vendo o exemplo concreto. Mas, Elizabeth, a pergunta concreta, em caso desta refinaria que foi privatizada bater o pé e não querer acompanhar essa política de preço instituída esta semana pela Petrobras, o que o Sindipetro pretende fazer? Olha só, a gente não pode, na verdade, intervir na política de preço de uma empresa privada. Ela determina o valor de preço dela. Né? No caso mesmo da Petrobras, a gente não pode também interferir na política de preço, mas a gente pode fazer o debate, já que é uma empresa do povo, vamos dizer assim, ela é uma empresa majoritariamente estatal, e então a gente pode fazer essa disputa de narrativa. No caso da empresa privada, ela define o preço dela, tá? Mas o que é que a gente busca fazer? Justamente estimular a Petrobras a aumentar a sua capacidade de produção de derivados, porque o que acontece hoje é que as refinarias estão, na sua grande maioria, com sua capacidade ociosa, produzindo muito abaixo da sua capacidade. Então, a proposta é o quê? É aumentar a produtividade nessas refinarias, como a RNEST, a REGAP, em Minas, a RNEST aqui em Pernambuco, e vir ocupar esse mercado. Afinal de contas, a briga era essa, né? Quebrar o monopólio, ter concorrência. Então, se é para ter concorrência, vamos fazer a devida concorrência. O mercado não pode ser um monopólio privado. Se não podia ser um monopólio estatal, por que pode ser privado? Então, o mercado deve estar aberto a todos. Então, o nosso trabalho agora seria justamente nesse sentido, da Petrobras poder ocupar esse espaço para disputar o mercado junto à Selen. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Essa primeira questão, que era a paridade do preço com o dólar, já foi revista aí pela Petrobras nesse início de governo Lula. Aí não chegamos nem aos 6 primeiros meses. E aí eu gostaria de ouvir você, Elizabeth, sobre a perspectiva dos trabalhadores aí no ramo da Petrobras, né, dos trabalhadores da Petrobras, sobre a implementação de novas políticas também de energia limpa via Petrobras, né? A Petrobras tem aí um potencial enorme de trabalhar outras energias, né, que não seja a baseada no petróleo. E essa é uma questão bastante importante para a humanidade, vamos dizer assim. E qual que é a perspectiva dos trabalhadores referente a essa postura aí da estatal a partir de agora? Na verdade, Ana, nós já vínhamos nessa expectativa no governo Lula, no governo Dilma, né, da Petrobras começar a investir em energia limpa. E tanto que ela deixou de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia. Então, já vinha nesse processo de investimento, de ampliação. Nós temos a Petrobras Biocombustível, havia investimento em parques eólicos. Ficamos aí 7 anos de atraso, onde não houve mais investimento nessa área. Então, o processo agora é de retomada. Nós entendemos que é necessário fazer esse processo de transição e que a Petrobras é uma empresa, é uma grande empresa cujos seus lucros podem ser utilizados para esse processo de transição. E nós estamos, sim, dispostos a colaborar com esse processo que é tão necessário, né, para a subsistência do nosso planeta Terra. Elizabeth, logo do anúncio da empresa sobre a redução de preços, na nova política de preços, uma nota da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, a qual o Sindipetro faz parte, dizendo que o pesadelo chegou ao fim, um dia para ser comemorado. É isso mesmo, Elizabeth? O pesadelo chegou ao fim? Então, a gente está aí porque a gente sabe que a redução ela não vai ocorrer de forma imediata como nós gostaríamos que fosse. Ela vai ser implementada de forma gradativa.
sabemos também que a disputa no mercado vai ser intensa, né? A disputa no mercado, a disputa de narrativa vai ser intensa. Mas nós temos expectativa de que o governo continue mantendo o seu posicionamento, né, em relação a não mais retornar a essa política de preço. E a política de preço que vai ser usada agora vai ser uma política de preço que qualquer empresa vai utilizar. A analisar seus recursos, analisar sua estrutura, sua logística, seus custos, para então definir o preço do seu produto. E não colocar situações que não pertencem ao contexto da empresa para justificar um preço mais elevado, que só ajuda, na verdade, a aumentar o lucro dos acionistas. Então, assim, no total, eu entendo que o pesadelo, no total, como a gente gostaria, não chegou, né? Porque não foi uma redução, não vai ser uma redução como nós gostaríamos. Mas nós entendemos que essa redução ela será gradativa, tá? E nós temos expectativas de que haja, né, uma redução mais significativa, né, para o povo brasileiro. A FUP e aí os seus sindicatos filiados, por exemplo, a Sindipetro da Bahia, que é filiada à FUP, vem acompanhando sistematicamente a retomada de uma democracia no nosso país, né? Fez lutas, foi às ruas, fez todo o processo de participação popular que ali cabia fazer. Qual que é a expectativa de vocês agora sobre essa questão de relacionamento, inclusive com a Petrobras mesmo, nesse campo da democracia? Sim, tem sido mais tranquilo discutir, porque os trabalhadores da Petrobras continuam em luta, né? Como você colocou agora, a partir do que você falou, o pesadelo acabou em partes, mas ainda há ao que se avançar, ao que se superar. Então, a partir dessa sua fala, qual que tem sido o entendimento dos trabalhadores com relação a esse diálogo com a Petrobras, com o governo, de um modo geral? Olha só, Ana, um entendimento que eu acho que é de todos. Nós podemos até não alcançarmos o céu, como gostaríamos, mas com certeza saímos de um inferno. A categoria petroleira veio de um processo só de perdas. E o povo também. Só fizemos perder durante esses 7 anos. A gente lidar com a expectativa de não ampliar ainda mais essa perda já é uma vitória. Então, só a expectativa da gente. E outra questão, nós temos hoje um governo que valoriza o trabalhador. É como eu falei, a gente pode não alcançar o céu, mas com certeza vamos ter condições de alcançar mais dignidade para o trabalhador. Quando a gente ouve um presidente de uma empresa, por exemplo, falar dos terceirizados, eu não vou nem falar da questão da categoria petrolífera, mas o terceirizado que está ali com a gente, né, na empresa e tal, eles, só em você ouvir a indignação dos presidentes em relação à condição de trabalho que eles hoje vivenciam, e que é necessário rever essas situações, promover melhorias, melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, isso já é um avanço significativo. Então, a gente acredita sim que nós estamos renascendo, né? Nós estamos voltando a um período onde os trabalhadores serão mais valorizados, terão mais dignidade, terão mais condições de garantir a sua integridade em termos de segurança, em termos de saúde. Nós tivemos muitas questões que envolveram a saúde mental dos trabalhadores, né? Muitas pessoas que não estão bem por conta da mudança de política da empresa, e nós acreditamos e temos sim esperança que essa realidade vai começar a mudar. Como eu falei, nem tudo vai acontecer de forma imediata, né? Muitos avanços serão graduais, mas nós temos a esperança que não voltaremos mais ao inferno. E quando você traz essa questão, Elizabeth, é exatamente que nos últimos 6, 7 anos, os trabalhadores da Petrobras, além dos ataques à estatal, que só tinha um objetivo, que era atender aos acionistas e não ao povo e aos trabalhadores, também ataques constantes ao trabalhador, que o trabalhador não era colocado na mesa de negociação, não era ouvido. Só o fato de abrir essa negociação, ter mesa de diálogo agora, já muda por completo, né? Com certeza, com certeza. A gente não é só sobre ser ouvido, é ser ouvido e
ter respostas. E, ó, as pessoas falam, nós tivemos perdas. Entenda, é como se as condições de trabalho que nós tínhamos fosse prejuízo para a Petrobras. Mas quando você entra no informe, num anúncio de que você vai distribuir 200 bilhões em dividendos, peraí, tem alguma coisa errada. Foram as maiores distribuições de dividendos que já houve da Petrobras. Ou seja, você deixou de investir em manutenção, você deixou de investir em segurança, você tirou direito de trabalhador, você precarizou o trabalho do trabalhador terceirizado. Então, assim, você trouxe todo um processo de destruição para a cadeia produtiva para aumentar os dividendos dos acionistas. Então, hoje nós vivemos situações, Cosmo, com locais, com manutenções pendentes, né, com tanques, dutos e outras questões que envolvem a segurança e a integridade, tanto da estrutura das unidades quanto dos trabalhadores, pendentes de reparos, de manutenção, tudo isso, coisas que deixaram de ser feitas, e geraram o quê? Lucro. Terceirizados que estão desvalorizados, para gerar o quê? Mais lucros, mais dividendo. Então, ou seja, é uma contradição, na verdade, na fala deles, quando eles começam a inviabilizar alguns processos internos, justificando, né, prejuízo na Petrobras, que na verdade não houve, né, não havia. E o que a gente viu, na verdade, foram os dividendos aí, bilionários sendo distribuídos, assim como umas outras remunerações variáveis que eles distribuíam para os gestores, né, que viabilizavam a política do jeito que eles determinavam. Perfeito. Então, conversamos com Elizabeth Sacramento, que é diretora financeira da Sindipetro da Bahia. Elizabeth, foi um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT de hoje. Prazer também, Rosa, Ana Rosa, um prazer também, Cosmo. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. É sempre uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Abraço. Abraço.